Primeiramente, vamos trazer algumas definições. Tem pessoas que confundem doença com enfermidade. Eu só vou dar fazer um pequeno esclarecimento que é muito comum. Quando se fala em doença, refere-se podemos dizer, uma alteração do funcionamento normal do corpo ou da mente, tá? Doença mental. E aí aparecem sinais e até exames. Exemplo, diabetes, pneumonia, depressão, todos têm aí uma causa, sintomas e possíveis tratamentos. Tudo bem? Portanto, refere-se a um problema de saúde, podemos dizer assim. Agora, enfermidade é diferente, porque refere-se à experiência da pessoa que está com problema de saúde. Tem a ver com o sofrimento pessoal, o modo como o indivíduo sente, percebe e vive o problema de saúde. E aí o enfoque é interessante. Olha, vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Duas pessoas podem ter a mesma doença, mesmo problema de saúde, por exemplo, diabetes, mas uma pode se sentir devastada e outra esperançosa. Ambas têm o mesmo problema de saúde, diabetes, mas vivem enfermidades diferentes. Portanto, tem a ver como você reage. Lembra aquela frase famosa, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento depende da escolha nossa. É uma opção, o sofrimento. Então, nessa linha de raciocínio. Por que eu falo isso? Está lá na abertura do texto, que acabou, que o nosso amigo, nosso irmão Dankmar leu, está lá. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança dos excessos de todo gênero? A palavra intemperança, ela significa uma falta de moderação, excesso. Nós temos comentado em vários estudos que todo excesso é veneno. Então, veja bem, a intemperança significa essa falta de moderação, de equilíbrio. Portanto, é um excesso, é uma incapacidade da pessoa de controlar os próprios impulsos. Portanto, é uma pessoa descontrolada. Se ela não consegue controlar os próprios impulsos, ela é descontrolada. E isso está lá no departamento de desejo dela. Portanto, é neste ponto que a espiritualidade é atrasada. Quando eu falo assim, são os obsessores, os espíritos brincalhões que querem atrapalhar a nossa vida, não quer que a gente caminhe para o bem, né? É neste ponto, na intemperança, que eles batem legal. E são muito bem-sucedidos. Portanto, fica aqui novamente, vamos comentar, uma tarefa. Chega em casa, vocês estão em casa agora. Relaciona os excessos que nós temos de comportamento, de coisas materiais, tudo que é excesso. Tudo que é excesso não faz bem. Em termos gerais, é oposto de temperança. Nós falamos em intemperança, temperança, que é uma das virtudes principais e, logicamente, por ser o oposto, tem a ver com equilíbrio, com autocontrole, com sobriedade. Podemos entender intemperança em diferentes, podemos usar o termo dimensões, na questão da saúde física, quando a pessoa exagera nos prazeres do corpo. Isso aí, não comer, beber, dormir, confortos em excessos, né? Sem limites. Quando ocorre isso sem limites, olha, que a gente abusa, é considerado no plano espiritual como um suicídio inconsciente. A pessoa veio para viver 90 anos e ela desencarna com 75. 15 anos ela jogou aí nos excessos. Já pensou? E aí tem a coragem de falar, eu amo viver, eu gosto de viver, eu amo a vida, aquela coisa toda, né? Aquela conversa. É um pouco até de hipocrisia, né? Acaba com a vida e queria viver mais. Estranho. Não é estranho? Eu quero viver, eu quero longevidade, eu quero saúde, e ao mesmo tempo abusa. Hipocrisia? É hipocrisia. Hipócritas, não é? Ora, temos que tomar cuidado para não cair nessa.
Se não bastasse já as imperfeições nós temos que trabalhar, a gente acaba gerando mais. Bom, detalhando também, comer de menos, tudo em excesso, para cima e para baixo. Trabalhar em excesso. E aí, logicamente, usar o álcool aí, de qualquer forma que você usar o álcool, bebendo socialmente ou não, faz mal. O corpo não foi feito para o álcool. E aí eu vou deixar aqui uma tarefinha. Se vocês conhecem algum morador de rua, algum vizinho aí que bebe e que não está bem informado, orienta ele que o tal do metanol, essa mistura aí, está matando gente. É importante orientar. Portanto, se vê algum morador de rua, pode abordar. Fala, irmão, você bebe? Bebo. Então, olha, cuidado, evita, para de beber até resolver o problema. Parece que eliminaram as fiscalizações, a coisa está solta. Segunda, fiquei sabendo, precisaria confirmar. Né? Então, é perigoso. Orienta os moradores de rua. Os mais informados não tem problema. Mas, enfim, nós estamos falando aqui, voltando aqui ao tema. Portanto, não só bebida, outras substâncias aí que acabam prejudicando a saúde. Né? Esses excessos enfraquecem o corpo e o sistema imunológico. E olha que interessante, Jesus envia Buda bem antes da vinda dele, trazendo a ideia do equilíbrio, buscar o caminho do meio, da moderação. E até hoje, o que acontece conosco? Hein? Nós somos teimosos. Eu não estou generalizando, tem as exceções. Agora, segundo a medicina moderna, muitos problemas têm origem nesses hábitos desregrados. E aí, vamos citar aí, vamos lá, em cima da medicina, voltando. Problemas cardiovasculares por má alimentação e sedentarismo. Andar. Se você andar aí X metros por dia é o suficiente. Diabetes, tipo 2. Excesso de açúcar e gordura. E Jesus encaminhou o emissário Sócrates, lá na Grécia, que ele dizia o seguinte: primeiro precisamos ver se é bom, depois se é gostoso. A gente inverte, geralmente. Tem as exceções. Gastrite, vamos pôr no singular, e úlcera no singular, devido à ansiedade, excesso de futuro e alimentação irregular também afeta a gastrite. Estou lembrando uma senhora de idade, bem velhinha, na fila do supermercado no domingo, com pressa. Eu falei, minha senhora, qual que é o problema da senhora? O que a senhora vai fazer agora no domingo? Ela não soube responder para mim. Ela falou, sabe que eu não percebi que eu estava com pressa? Eu falei, mas minha senhora, o mundo está ansioso. Deve ter um comando geral, não é possível. Todo mundo correndo no trânsito, é uma coisa incrível. É para refletir. Uma coisa é certa, e isto não é o correto. Insônia, precisamos descobrir a causa. Será que eu estou sendo movido por essa contaminação da consciência coletiva? Todo mundo correndo, apressado, cumprir metas, aquela coisa toda. Insônia e esgotamento por falta de descanso e excesso de estímulo. Tem muita gente que vende as férias, visando o quê? Se é um problema de saúde, é compreensível você vender as férias para resolver um problema de saúde, sim. Mas para comprar algo de consumo, será que precisa de tudo isso para viver? Será? Será que precisa? É para pensar, né? E na questão aí do emocional, da intemperância emocional, o excesso, ou seja, não saber equilibrar os sentimentos e impulsos. Jovens aí que se perdem nessa área. Né? E quando há descontroles nas emoções, que surgem essas reações impulsivas, raiva ou paixões aí desmedidas, afeta. As células captam, afeta no sistema imunológico. E aí acaba levando ao estresse, irritabilidade repetida, e até depressão. E o cérebro ele sofre quando é constantemente estimulado ou pressionado sem pausa para o reequilíbrio. Então, nós temos aí as 4 estações, né? Outono, verão, inverno, na verdade, primavera, tem. A natureza ela tem
ela tem os seus momentos de repouso, de reequilíbrio. Por que nós estamos querendo abusar aí da natureza? E a neurociência, interessante a evolução que está ocorrendo nessa área, mostra que as emoções descontroladas, só para reforçar, mergulhando um pouquinho, libera que tipo de hormônio? O cortisol, que provoca problemas, sim, de saúde física e mental. Afeta. Já pensou? Libera o cortisol. Portanto, o inimigo somos nós mesmos. Quando há excesso de prazer, de poder, de consumo ou de ego, o ser humano ele se desvia totalmente da simplicidade e da paz. Quando se fala em poder, faz lembrar competição. A gente vê aí as pessoas competindo nas escolas, nas empresas. Isso caminha para uma individualização perigosa. É um campo fértil para a psicopatia. E esse desequilíbrio, psicopatia, não estou dizendo que vai se tornar uma pessoa violenta, mas vira uma pessoa orgulhosa, egoísta, aí é um campo, vai devagarinho, vai desenvolvendo uma psicopatia com menos intensidade, mas opa, não podemos brincar nessa área. Portanto, o excesso de qualquer coisa, mesmo das boas, desequilibra o ser. Ok? Excesso. E é fácil a gente perceber se está excedendo ou não. É bom senso, é parar para refletir. Na Bíblia, nossa famosa Bíblia, a intemperança ela é vista como um vício. E que conduz, olha bem, um vício, bom, todo vício, mas ela diz lá que conduz a uma degradação moral e espiritual. Moral e espiritual. E ela está associada a essa falta de domínio próprio. Já comentamos aqui várias vezes, se você não consegue se controlar, fica tranquilo que alguém vai te controlar. Se não for o encarnado, é desencarnado. Opa! Então, olha, portanto, a intemperança está associada a essa falta de domínio, algo que o apóstolo Paulo chamava, e chama, né, porque ele continua vivo, chama, de obra da carne. Isso está em Gálatas, eu não vou lembrar aqui, trazer o número, mas está em Gálatas. E, em contraste, o fruto do Espírito inclui quando a pessoa tem autodomínio. Aí é fruto do Espírito. Obra da carne, matéria, olha só que interessante. Se perde os prazeres materiais. E quando tem autodomínio é porque o Espírito evoluiu. Portanto, inclui o autodomínio. Também está em Gálatas, da Bíblia. E outra linguagem, uma outra linguagem, pela importância do tema, o ser humano moderno, em busca de dinheiro, prazer, poder ou reconhecimento, não tem noção. Ele não tem noção que ele pode prejudicar as pessoas. Eu falei em psicopatia. Bom, vou mergulhar um pouquinho na psicopatia, que é um caso, hein? Tem muita gente que é psicopata e não sabe. E eles buscam o poder. Opa! E o poder imediato. Então é muito comum nas empresas, instituições e tudo. O cara quer ser presidente, ele quer ser governador, ele quer poder, ele quer ser administrador, executivo, gerente, eu quero ser gerente. Eu não estou dizendo que todos que queiram ser, por favor. Mas geralmente a psicopatia faz o cara buscar o poder, ele tem, como se diz, ele tem uma ânsia muito grande pelo poder. Eu quero ser o chefe. Resumindo. Psicopatia é um transtorno de personalidade, é um transtorno caracterizado aí por uma persistência de comportamentos aí que falta empatia, comportamentos antissociais, ausência de remorso, e demonstra uma superficialidade emocional, e, logicamente, fingidos, são fingidos. Em termos aí psicológicos, psiquiátricos, podemos dizer que a psicopatia ela é descrita como uma condição em que o indivíduo ele não sente culpa. É um problema de saúde mental, tem tratamento. E não sente culpa, não sente arrependimento,
por causar sofrimento aos outros, manipula com muita facilidade as pessoas, tem ali, ele planeja, são pessoas perigosas, a gente tem que identificar ao nosso redor, são charmosos, mentem, enganam, e não sabem que são doentes, então aí muitas vezes assumindo aí papéis, e não sabem que são doentes, eles não sabem, acham normal. Né? Se eu tenho... Se de repente eu gosto de mim do jeito que eu sou e eu tenho um problema mental, eu acho tudo normal, é normal, e não é. Então, as emoções ali deixam a desejar, portanto, busca poder, prazer imediato, conforme nós comentamos. Né? Então, e é muito impulsivo, enfim, acaba violando as normas sociais e morais. Né? Portanto, voltando aqui para a intemperança, eu estou dizendo que é um campo fértil, não estou dizendo que leva essa busca pelo poder, de não querer ficar para trás, medo de ficar para trás, é uma coisa assim absurda. Né? E a gente vê muito isso no meio empresarial. Nossa, é uma pressão muito grande, muito, nas empresas, é muito. Em todo lugar tem a competição, mas a pessoa nem sabe que tem gente competindo com ela. Enfim, aí a coisa é das empresas para crescer. A intemperança, portanto, é um desgoverno do desejo, do departamento de desejo. É um desgoverno. E aí, isso pode transformar num vício, enfim, tem que tomar muito cuidado. Né? Por exemplo, excesso de trabalho acaba virando um vício. E, portanto, é quando o ser humano, portanto, perde o domínio de si mesmo, o corpo torna-se um campo de reação, o corpo é um campo de reação, é a alma um campo de conflito ali na alma. Olha que interessante, a intemperança. E quanto mais o ser humano busca satisfação em demasia, ele quer mais satisfação, mais, que no excesso, mais vazio ele se sente. Isso são pesquisas da área da psicologia e psiquiatria. A pessoa ela quer prazer, quer satisfação. E aí, tem que tomar muito cuidado nessa área. Né? Ser temperante não é privar-se, mas saborear o suficiente, respeitando o corpo e o espírito. É viver com simplicidade, conforme Jesus falou. E a gente vai entendendo Jesus com o tempo. Ele sugeria isso, uma vida mais simples. Na boa, cada um de nós aqui, nós não podemos nem comparar, com o maior respeito, tá? Com a simplicidade de Cristo. Olha a vida que ele levava. Né? Então, desculpa eu estar tomando essa ousadia de falar pela equipe, porque a gente sabe, né? Hoje, tantas necessidades que a gente tem. Portanto, é viver, a pessoa com temperança, é viver com simplicidade, discernimento, prestando muita atenção, sem deixar que o desejo governe, sabe o quê? O coração. Que é ali que sai o sentimento, o sentir. Então, ela tem que tomar muito cuidado. E aí, se o desejo governar o coração, o que acontece? É um indício de escravidão. Nós somos todos descendentes de escravos aqui no Brasil, todos. Mesmo os branquelos de tudo, falo branquelos com o maior respeito. Nós somos descendentes. Opa, descendentes não só no Brasil, da África. A África foi a primeira civilização. Então, veja bem, e possivelmente aqui no Brasil, se nós estamos reencarnando aqui, pátria do Evangelho, e nós viemos de Umbral, os espíritas foram colocados aqui no ano 1500, com certeza nós temos aqui o sangue. E, de repente, sem perceber, nós temos esses indícios. Não estou dizendo que ocorra, hein? Estou possivelmente viajando. Mas se o desejo governa o seu coração e você não tem controle, é indício, sim, de escravidão. Ou está sendo escravo do seu desejo, departamento de desejo, sendo que a vontade que comanda os 4 departamentos. Então, o desejo se sobrepondo à chefia, que é a vontade. Lembra? Departamento de desejo, de imaginação, inteligência. Olha, desejo, imaginação, memória e inteligência. E a vontade é a grande chefia. E aí, a saúde integral, vamos falar em saúde integral,
ela envolve o físico, o emocional e o espiritual. E não é dom dos privilegiados, mas, reforçando, estou sendo até repetitivo, é fruto do equilíbrio diário entre o querer e o poder. Tá? Eu quero, mas espera aí, não posso. Entre o prazer e o dever. Opa, eu vou sentir um prazer danado, mas eu não devo fazer isso. Entre o corpo e a alma. aí pega, né? Tá certo? Aí dá para entender, né? O fruto da carne, que eu estou relembrando aqui, fala do Paulo. Tá? Não é bem o fruto da carne, mas tudo bem. É produto da carne ali. Então, agora, mudando de assunto. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Hã? E aí a criança vai dominando, ainda mais os dias atuais. Os pais se tornam, tem as exceções, se tornaram muito brandos os pais. Não querem que os filhinhos não passem pelo que ele passou. E aí, resultado, tá? Um bocado de crianças, eu vou usar um termo com o maior respeito, pele fina. O maior respeito, é uma gíria popular, tá? Aí, por fraqueza, falta de liderança, indiferença, enfim, tem os motivos, deixaram que neles se desenvolvessem esse tal do orgulho, o egoísmo, essas vaidades, e aí acaba não tendo nem sentimento. E depois, mais tarde, eu digo aí, podemos dizer, diminuindo a sensibilização, o sentido, né? O sentimento, vamos dizer, é muito eu, é muito egoísmo, podemos deixar assim. E depois, mais tarde, quando colhem o que semearam. E aí, está no texto, admiram e se afligem da falta de respeito com que são tratados e da ingratidão deles. E, geralmente, esses filhos colocam os pais no asilo. Geralmente. Geralmente. Até para andar eu preciso de atrito. Aí o papai vai tirar o atritinho do filhinho. Né? Oh, meu Deus do céu! Até para andar eu preciso de atrito. O projeto de Deus é através dos problemas que a gente evolui, através dos atritos. Aqui estar na Terra é o tempo todo. Os problemas são riquezas. Então, esse texto, ele traz uma reflexão profunda da responsabilidade dos pais. Fica bem claro aí a lei da causa e efeito na educação. É, a causa e efeito. Você não fez nada, você provocou aquilo, vai vir a reação no sentido contrário. Você provocou aquela educação meia-boca, vai vir o resultado. Meia-boca, meia-boca. E, portanto, no texto tem aí, se a gente pega esse texto que foi lido, tem uma crítica aí à fraqueza, à indiferença dos pais. Indiferença. Principalmente esses pais moderninhos, que têm outras prioridades, e relegam o filho ali com o joguinho eletrônico, com o celular, e a criança já avançando na pornografia, ainda mais aqui no Brasil, com todo esse estímulo que teve aí, né? Meu Deus, a televisão em todo lugar, né? Então, as crianças aí já... Lembrando que a criança de 0 a 7 anos, ela é pura inconsciência. Ela não tem consciência de nada. Ela absorve, é uma esponja. E aí nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Não, mas eu preciso trabalhar. Eu sei. E, portanto, nós sabemos, né, que precisam trabalhar, mas precisam tomar muito cuidado nessa área. Não é a quantidade, é a qualidade. E aí, olha, permitir que esses traços, podemos dizer aí, nocivos, acabam desorientando a criança. Né? E o texto sugere também a importância da disciplina e correção, que não são sinais de falta de afeto, mas instrumentos que contribuem muito na implementação de virtudes e formar caráter. O Brasil tem uma fama, nossa, uma fama negativa demais aí no exterior. Uma fama negativa. Eu lembro, enfim, tá, eu estou lembrando de amigos, né, que falavam que era brasileiro, morando nos Estados Unidos, e, nossa, eram discriminados.
Então, enfim, abertamente, eu não sei hoje como é que está. Mas voltando para cá, isso há um bom tempo atrás, né? Era latinos, americanos, e tinha o Brasilzão, tinha aí uma determinada fama. Mas vamos lá, de querer levar vantagem em tudo, de esperto, de fraude, essa coisa toda de enganação, comprar via internet é um perigo que tem de gente aí. E, enfim, eu acho que se vocês não estão vendo isso, vocês estão fora da realidade. Eu estou falando da realidade, rola. Em todas as áreas, em todo lugar, né? Em todo lugar. Em todo lugar. Mesmo aí numa feira, você vê lá, queijo de um determinado local de Minas. Vai lá saber se o queijo não tem nem embalagem. Então é muita enganação. Não estou generalizando, tem gente boa nesse meio. Então, veja bem, é formação de caráter, educação, educação, educação. Ficam aí brincando com as leis de Deus porque não tiveram uma boa educação. Tudo que é amor sem limites, proteger demais, enfim, a gente sabe como que é. Né? A criança ela acaba, como consequência, desenvolvendo empatia, é uma série de consequências. E, enfim, nós temos que ficar muito atento a tudo isso. Né? Lógico, aquela educação acompanhando, vendo, prestando atenção. Hoje é comum, muitas vezes, o pai descobre que a criança está em depressão depois de 3, 4 meses. Aí não é fácil. Quer dizer, nem observa, não tem diálogos profundos, o adolescente. E nos dias atuais, especialmente o constante de consumo, que gera novas necessidades, o tempo todo. O esposo tem que sair para o trabalho. Tem que sair para comprar. Eu quero comprar coisas. Consumo. E aí, quem cuida das crianças? Hein? E geralmente são os avós. E aí se arrependeram, geralmente, tem exceções, se arrependeram de não terem sido boas mães e bons pais. E tem a oportunidade como avô, portanto, querer se tornar ali um excelente, podemos dizer, paizão, né? Porque os pais verdadeiros saem para trabalhar. E aí um risco, geralmente, eu não estou generalizando, de estar naquela fase, aquela fase de avô, eu sou avô e eu compreendo, que de repente não dá o devido moral, não pega junto, e quer proteger acima do normal. Lógico que tem exceções. E acaba atrapalhando. É muito comum eu ver aí pais, olha, eu tenho que deixar lá no avó, mas a avó está atrapalhando a criança, dá tudo que ela quer, a criança manda na avó. E aí, o que eu faço? Eu tenho que trabalhar. Diminuir o consumo. Será que precisa de tudo isso para viver? Não é verdade? Será que precisa? Será? É para pensar, não, eu preciso disso. É aquela conversinha furada que a gente conhece. Portanto, não existe um modelo único de educação, mas existem alguns princípios que é conhecidíssimo pela psicologia. Eu vou citar alguns aqui. Olha, com relação ao amor incondicional. Né? Ótimo. Se você demonstrar afeto constante, excesso de segurança e apoio emocional, tá? Tudo isso em excesso. Eu vou repetir aqui. Demonstrar afeto constante, segurança e apoio emocional, a criança ela precisa sentir que é valorizada. E, independente de acertos ou erros. E aí, mexe com uma base emocional dela. Olha, é importante a gente demonstrar afeto, segurança, é importante, mas é muito importante você valorizar a nível de elogio e críticas extremamente construtivas. Independente do acerto ou do erro, lógico que todos nós vamos errando. Portanto, quando você trabalha dessa forma, você dá uma base emocional muito boa, sólida. E isso favorece para a criança uma autoestima, principalmente com críticas construtivas do individual, mais elogios, demonstrando confiança. E a criança capta, a cura está nas relações. Tudo bem? Portanto, é positivo. Não estou falando em excesso aqui, tá? Esse afeto constante, segurança e apoio emocional. Tá? Isso é fundamental.
Com relação à disciplina, a disciplina é importante. Sem disciplina não há êxito. Não há êxito mesmo. Estabelecer regras consistentes e justas. Né? Tem que ser regras e que ajudam a criança a compreender os riscos, probabilidade e consequências. A disciplina não deve ser uma punição severa, como os essênios na época de Cristo, não. É ensinar aí a importância da responsabilidade e do autocontrole. Uma prima da minha esposa morava em Ribeirão Preto, eu lembro que eu estive na casa dela, e na porta da cozinha tinha as disciplinas de cada um dos filhos. Eu elogiei tanto, era escrito! Não sei porque. Eu não sei, as pessoas têm preguiça de escrever. Ele escreveu a mão lá e colou. E as crianças liam aquilo e cumpriam. E cumpriam direitinho. Ela criou 2 filhos aí maravilhosos. Com disciplina. Tá? Então, qual é o problema escrever, gente? Mas não sei, o brasileiro. Escreva as disciplinas, cola ali na parede. Nas empresas, muitas vezes, o pessoal não escreve. É um absurdo. É um absurdo. O povo latino é um absurdo. Escrevam as disciplinas. Olha, filho, eu quero o seguinte, olha. Se você usou um prato, um copo, tem que lavar. Então, vai criando as disciplinas. Ou, lá na frente, são pessoas que são recrutadas de imediato nas empresas, porque esses sistemas hoje, os software que utiliza para contratar recrutamento e seleção, percebe no ato, quando vem de uma família disciplinada. Mas tem que escrever, estou lembrando, eu falei, quer dizer, a única residência que eu vi escrita as disciplinas de cada um. Disciplinas diárias, semanais e mensais. Olha que legal, tá? E aí, se tirasse uma nota abaixo, meu Deus, tinha que estudar, irmão. Tinha uma hora de estudo, checava, pegar sistema firme, não esse sistema que está aí, não, filhão, papai te ama. Pai, eu quero isso, vai, meu filho, eu quero, então vai, segura depois, irmão. E a droga sabe conduzir com esse pessoal, chega, e aí, irmão, eles compreendem, eles têm um entendimento, a droga brava. Não estou dizendo que ocorra isso, hein? Não estou generalizando. Aí, com relação ao exemplo, os pais são modelos. Eu vou repetir, as crianças são esponjas. Atitudes, atos, falam mais do que palavras. Meu pai fumava. E aí, uma vez, eu falei, eu tenho que experimentar esse cigarro, a influência dele. Graças a Deus, eu parei rapidinho. Mas ele não teve moral para chegar para mim e falar, porque eu fumava. E ele fumava. Você entendeu? E me inspirou a fumar. Eu falei, peraí, meu pai fuma, porque eu não posso. Eu era adolescente. E por causa de uma namorada que fumava, eu, bonitão aqui, machista, era ingênuo. Graças a Deus parei rápido, graças a Deus, meu anjo da guarda, todo mundo contribuiu muito. Mas aí que está. Portanto, exemplos de honestidade, de se surgir um débito, correr atrás para pagar. A criança absorve tudo. Por isso, essa cultura formada no Brasil de Itaí tem a ver com toda a população. Viu? Tá? Opa, tem a ver. Tudo que está acontecendo no Brasil é plantio. Opa, tem tudo a ver. Não estou generalizando, tem exceções, eu não sei dizer a porcentagem. E quando você dá exemplos, principalmente de resiliência, aí um termo muito usado, que a resiliência é a capacidade da pessoa ter de enfrentar, superar e se adaptar positivamente às adversidades, aos desafios, a qualquer situação de estresse, né? E sem balançar emocionalmente. Em resumo, apresentaram um limão para você transforma em limonada e curte ainda o limão, a limonada. E cresce com a experiência, aprende, se cura e se liberta. Olha que interessante. Com relação ao estímulo à autonomia. Aí, a autonomia é importante. Eu estou lembrando aqui, mas antes de lembrar, veio mais, eu não vou inverter a minha sequência. Olha. Permitir que a criança tome aí pequenas decisões. Vira para ela e fala, se você tivesse no meu lugar, o que você faria? O que você acha que deve ser feito? Volta para a criança ter que decidir.
lógico, tomando cuidado, orientando, né? Mas isso vai fortalecendo a confiança, a criatividade, e corrige junto com ela, fala, não, o que você faria? Sim, a tua ideia é boa, meu filho, é criativo. Só que o papai já passou por essa experiência e teve isso, pá, pá, pá. Isso percebeu? É, portanto, eu estou lembrando aqui de um americano casado com uma brasileira, vieram morar aqui em Bauru e trabalharam comigo na consultoria há muito tempo atrás. E ele comentou que lá no estado dele, Estados Unidos, esse americano, eu vou citar o nome, deu lá 18 anos, tem alguns estados que até menos. Os pais colocaram ele para fora da casa. Colocaram para fora. Ou, se ele ficasse, ia ter que pagar o aluguel. E ele falou, foi uma das primeiras coisas que ele comentou comigo. Ele falou, eu gostei do Brasil porque não tem essa aqui. Eu ri, mas deveria ter. Deveria ter. A autonomia das crianças americanas, independente de ter poder aquisitivo ou não, os pais criam essa autonomia cultural. É bonito de ver. Ali mesmo, você vê que a família rica, eu lembro do filho de um presidente trabalhando numa lanchonete, aqui nem pensar. Então, veja bem, nem pensar, mas trabalhando numa lanchonete, fast food, é muito comum, os jovens vão, é comum, portanto, isso cria autonomia. Eu estou lembrando de um amigo que ele tinha 2 filhos com uma pequena diferença de idade, questão aí de um ano e um quebrado, 2 meninos, e ele virou para mim, ele falou, Deus, qual é a sua opinião? Chega Natal, aniversário, enfim, mais um Natal, que eles já sabiam já sabia que não existia o Papai Noel, já estava naquela idade já esperta. Né? Ele falou, olha, eu não dou 2 brinquedos, não. Eu dou um para eles aprenderem a repartir. Foi um caso só que eu ouvi e achei fantástico. Um camarada centrado, a educação que ele deu, fantástico. Ele falava, eu lembro dele, o jeitão dele falar. É um presente, ele era um empresário, e é ainda, acredito eu, na área de sapatos. Muito bem sucedido, um camarada desbravador, enfim. Era um presente para os 2. Agora a gente enche as crianças de presente. Está aí, meu filhinho, meu netinho, que o vovô ama, e vai, enche. Isso quando pode. Dia da criança ganha aí 2, tem lá com ele, e ele tinha recursos. Opa. Eu digo, geralmente é presente daqui, de lá. Então, olha, e com relação ao reconhecimento, aquele reforço positivo, elogiar esforços e conquistas, mesmo que não tiveram resultados. Bom, parabéns, filho, você se esforçou. Eu sou de uma época que se você tirava 10 da escola e chegava lá, pai, eu tirei 10, você não fez nada mais do que a sua obrigação, moleque. Era capaz de levar um tapinha na cabeça. Estou falando que era assim, década de 50, 60. Então, veja bem, tem certos pontos que eles mandavam muito bem na educação, certos pontos não. No caso desse, falta bom senso. O menino se esforçou, tirou 10 e não fez nada mais do que a sua obrigação. Olha que absurdo. Né? Aí já é um exagero do outro lado. E com relação à educação emocional e social, a vida ela propicia, né? Mas nada mais é do que ensinar a pessoa a lidar com frustrações, com decepções. A decepção é a visita da verdade. Então, se não aprender ali, vai aprender na vida. A vida, mas o pai é legal, o pai está ali apoiando, falou, filho, faz parte da vida, orientando, e nada como ter ali uma base religiosa. E aí até oportunidades para desenvolver a empatia, a cooperação, o lance do perdão. Eu estava com um amigo empresário, e o profissional de vendas da empresa dele queria chutar o balde com um cliente extremamente exigente. E ele entrou no esquema, ele entrou para conversar com o cliente com muita tranquilidade, foi conversando, explicou, e não perder o cliente. E se dependesse do vendedor,
o vendedor ia chutar o balde. Na hora eu pensei, ele falei, esse vendedor possivelmente não teve um preparo legal em casa, exemplos de perdão, de compreensão, de tolerância. Portanto, lógico que ele vai ser preparado pela vida. Né? A vida propicia quando os pais acabam dormindo de botina, traz problemas. Bom, mas em resumo, portanto, nós estamos falando aí em vários perfis de pais. Eu vou migrar para um pai que é como o tempo nós já estamos aí bem próximo do término, que é pouca gente comenta esse tipo de pai. Eu poderia aqui, olha, falar do pai autoritário, aquele pai permissivo, que de alguma forma eu falei, pai negligente, que não está nem aí com o filho, joga ali o celular, e nem acompanha, nem abraça, nem fala, o tempo todo viajando, trabalhando, e quando não está com os amigos aí bebendo, abandona os filhos, negligentes. E tem os pais autoritativos, /democrático. É um termo usado, autoritativo. Olha o equilíbrio aí. Ele tem como característica uma alta disciplina. O pai é, portanto, disciplinado, ele bota ordem na casa, autoafeto, limites claros, ó, a partir daqui você se vira. Aqui não. Tá? Eu fiz isso com uma das minhas filhas, foi muito legal. Tá? Estou lembrando, mas enfim, diálogo, bastante conversa, orientações corretas, reforço positivo, que é elogiar o esforço e criticar também, chama ali no individual de uma forma sempre construtiva, sempre lembrando que a pessoa está acima dos defeitos, acima dos erros. E com isto, cria-se filhos confiantes, independentes, emocionalmente equilibrados. E, portanto, inclusive com boas habilidades, inteligência social, vou dizer aí, habilidades sociais, inteligência do interrelacionamento pessoal. Olha aí, tá? Portanto, é uma mistura autoritativa, é um termo, vou dizer que é novo, mas surgiu aí no meio dos psicólogos. Portanto, é alguém que tem autoridade, se impõe por meio dela, tem autoridade. A criança respeita. A hora que perde respeito e confiança, babau a relação. A relação conjugal, perdeu o respeito, perdeu a confiança, babau. Tá? E com as crianças não é diferente. Não é verdade? Portanto, autoritativo, guardem bem, significa aí algo que tem autoridade, alguém que tem, desculpa, e se impõe mantendo ela de maneira bem consistente, que inspira respeito, e é bem ao contrário do termo autoritário, que o autoritário manda, e não é bem isso. Tá? Portanto, é bem diferente. O autoritário ele é repressivo, ele impõe, tem que ser assim. Tá? Portanto, esse termo autoritativo ele pode ser usado com estilo de paz, que se equilibra aí com apoio, com limites, enfim, uma educação dos pais para com os filhos equilibrada, com bastante apoio, com bastante limites. Portanto, é um equilíbrio, não está ali no caminho do meio. Portanto, esse estilo autoritativo é considerado hoje o mais próximo da educação ideal. Eu sei que tem gente que é contra, sim, faz parte, mas é o que está trazendo mais resultados, segundo os psicólogos. Porque combina amor, limites, e permite que a criança se sente segura, respeitada e capaz de ter autonomia, de tomar decisões por si mesmo. Portanto, esta aqui é a grande jogada desse perfil de pais que nós precisamos, não vou dizer reimplantar, cuidar dessa parte, disseminar. Bom, é um tema que não se esgota, mas eu vou parando por aqui e desejo a todos vocês boas reflexões, reflitam nisso. Dá tempo ainda em alguns casos, tem muitos jovens aqui no grupo, e tem muitos avós também aqui no grupo. Então, olha, dá tempo ainda da gente corrigir. Isso que é importante se tiver algum erro nessa área. Espero que vocês tenham tirado bastante proveito
e que Deus abençoe e que tenhamos uma extraordinária semana com progressos maravilhosos. Que assim seja.